Foi no Rio. Eu passeava na avenida quase meia-noite. Bicos de seio batiam nos bicos de luz, estrelas inumeráveis. Havia a promessa do mar e bondes tilintavam, abafando o calor que soprava com o vento, e o vento vinha de Minas. Meus paralíticos sonhos de desgosto de viver, a vida para mim é a vontade de morrer, faziam de mim homem realejo imperturbavelmente na galeria cruzeiro, quente, quente. E como não conhecia ninguém a não ser o doce vento mineiro, nenhuma vontade de beber, eu disse, acabemos com isso. Mas tremia na cidade uma fascinação, casas compridas, autos abertos, correndo, caminho do mar, voluptuosidade errante do calor, mil presentes da vida aos homens indiferentes, que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis choraram. O mar batia em meu peito, já não batia no cais. A rua acabou, quede as árvores. A cidade sou eu, a cidade sou eu a cidade, meu amor. Esse ano se comemoram 80 anos da edição do livro, que é de 1930. É o primeiro livro do Drummond e é um marco da poesia moderna brasileira. Em função desses 80 anos, eu pensei em fazer algum tipo de comemoração dessa data e sugeri que fizéssemos alguma coisa lá no Instituto Moreira Salles, onde eu cuido da programação de literatura. E aí, conversando com o Pedro Drummond, neto do Drummond, o Pedro deu a ideia. Ele falou assim, olha, por que vocês não fazem uma edição facsimilar de alguma poesia? Eu achei a ideia muito boa. Até que ele me mostrou o livro, eu vi que a ideia não era só boa, era excelente. Porque não era um facsímile de um exemplar, era do exemplar que pertenceu ao Drummond. Você não só tem a primeira edição, como você tem essa primeira edição anotada, com pequenas emendas, né, que o Drummond incorporaria na edição seguinte, que é de 1942. Eu achei que a ideia era boa, mas algo a acrescentar que seria interessante seriam as críticas que saíram na época. E na Casa de Rui Barbosa, no Arquivo Museu, há um arquivo enorme, organizado pelo próprio Drummond, onde você tem muitos recortes de jornal. Então eu reuni essas críticas recebendo o livro. É curioso você compreender a própria crítica. Como é que se escrevia em 1930, como é que se recebia em 1930 um livro tão impactante quanto esse, de fato tão moderno, tão arrojado. E fiz um prefácio, uma apresentação, contando um pouco como o livro se construiu. Quando nasci um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Você tem ali, em 30, uma consolidação do modernismo que se vai desenvolver nos anos 20, década de 20, sobretudo tendo ali a Semana de 22 como uma espécie de inauguração, digamos assim, festa de inauguração. Então o livro, na verdade, leva 10 anos para ser feito. Começa em 20, as coisas que vão sendo geradas ali, sobretudo vai mandando os poemas, vai trocando correspondência com os amigos, sobretudo com o Mário de Andrade. O Mário tem um papel fundamental na construção desse livro. Ele é um divisor de águas da própria poesia moderna no Brasil. E com relação ao Drummond, ele é fundamental porque você já tem o Drummond nesse livro. Então, quando você lê o poema de Sete Faces, embora seja um poema muito específico, que ele tem um tipo de construção que é característica desse poema, que você não encontra, por exemplo, ao longo do livro. Mas ali você tem todas as faces do Drummond. Ali você tem o humor, você tem dramaticidade, você tem choques rítmicos e, ao mesmo tempo, um senso da medida quase metrificada, que é típico do Drummond também, um jogo com as repetições. Você tem
um distanciamento irônico que é típico do Drummond. Então tem vários jogos ali estilísticos e também certas questões psíquicas, emocionais, que vão continuar ao longo da obra do Drummond. É um livro muito corajoso formalmente, é um grande livro. Infância, a Abgar Renault. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo, minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde, menino, para o berço onde pousou um mosquito. E dava um suspiro. Que fundo. Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. Eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. É o único poema de infância feliz na obra do Drummond. Esse poema não é... Esse é um poema do Bandeira.